guia-me, yeah, pra eu não me perder. Guia-me, guia-me, preciso de você. Guia-me, guia-me, pra eu não me perder. Guia-me, guia-me, preciso de você. Guia-me, guia-me. Já estamos acostumados com os desafios e as dificuldades. E uma coisa temos certeza: sempre superamos. Agora, mais uma vez é a hora de nos unirmos com garra, coragem e determinação. Estamos juntos nessa. Aos poucos, nossa cidade está retomando as suas atividades, com todos os cuidados necessários. E nesse momento queremos contar com você. Quando você compra no comércio local, você ajuda a estabilizar a economia e a manter milhares de empregos. Valorize o que é daqui, o que é da nossa gente, e vamos superar mais uma vez. Uma ação da Rádio Constantina FM. Estamos juntos nessa. Está entrando no ar pela Constantina FM o programa Coração Aquecido, na Igreja Metodista de Constantina. Apresentação: Pastor Danielson e Pastora Keila. Programa Coração Aquecido. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Esse é o programa Coração Aquecido, o programa da Igreja Metodista que aquece o seu coração nas tardes de domingo. Aqui é o pastor Danielson, estou ao lado. Boa tarde, pastora Keila. Boa tarde, pastor. Boa tarde, ouvintes. Estamos mais uma vez entrando na sua casa, no seu lar, com o programa Coração Aquecido, o programa da Igreja Metodista. Hoje, nós, dia 31 de outubro, comprometemos, nós vamos falar sobre o dia do evangélico, o dia da proclamação do evangelho, o dia da reforma protestante. Mas você deve estar notando na voz da pastora Keila, hoje estamos um pouco tristes, porque se despediu de nós. Aprove a Deus que Ele viesse despedir de nós o nosso querido irmão Laurindo Sacchetti, que agora deixou a sua viúva, né, irmã Vilma, que é uma das apoiadoras do programa, junto também de tantos filhos, filhas, né, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, que estão enlutados junto com a Igreja Metodista. O Laurindo Sacchetti, ele, para a comunidade xinguense, para a comunidade constantinense, ele era alguém que trabalhava com transporte, trabalhava com agricultura, foi vereador de Novo Xingu. Mas para nós, da Igreja Metodista, o irmão Laurindo, alguns chamam ele de tio Laurindo, né, dentro da igreja, o irmão Laurindo, ele também foi um benemérito, ele foi a família dele que doou o terreno onde foi construída a congregação na Canhada Funda, né, na linha Santo Antônio. Nós estamos bastante consternados e transmitimos que o Espírito Santo, pedimos que o Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja confortando o coração da família, o coração dos amigos. Também lembrando, né, que ele está sendo velado, o corpo do irmão Laurindo está sendo velado aqui na Capela Mortuária em Constantina, e logo mais, depois das 16 horas, o corpo dele vai ser transladado lá para a capela de Novo Xingu, na linha Santo Antônio, mais conhecido como Canhada, naquela capela que ele foi um dos que ajudou a construir também, e ele vai estar sendo feito um culto de exéquias naquela capela, e depois sepultamento às 18 horas no cemitério da linha Santo Antônio, Novo Xingu. É isso, né, pastora Keila?
É isso. Nós queremos agradecer a todos que estão ouvindo, já tem bastante pessoas, mas hoje a gente quer falar, como a gente prometeu, vamos falar sobre reforma protestante. Dia 31 de outubro não tem nada a ver, gente, nada a ver com Halloween, isso aqui é bobagem. Nós que somos cristãos, né? A gente não está bobagem para nós que somos cristãos. E para que a Reforma Protestante é um movimento que deu origem a retorno ao Evangelho. E para a gente começar a pensar sobre isso, eu gostaria que você comentasse no Facebook da Rádio Constantina qual a importância da Reforma Protestante na sua vida, na vida, como você vê essa importância histórica, não apenas para as igrejas. E para você já ir pensando sobre esse assunto, vou pedir para o Vitor da Rádio Constantina, que está tocando a música do Denivaldo Ataídes, Reforma Protestante, que seria, né? Reforma Protestante é uma moda de viola contando a história. Preste atenção e fique ligadinho e participe. Esse é o programa Coração Aquecido, o programa da Igreja Metodista aqui em Constantina, trazendo para vocês Reforma Protestante com Denivaldo Ataídes. Já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. 5 pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Esse é o programa Coração Aquecido, o programa da Igreja Metodista que aquece o seu coração nas tardes de domingo pela rádio 104.9 FM Constantina. Mandando um abraço a todos, lembrando, né, hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, dia nacional de proclamação do Evangelho, dia do evangélico, dia do jovem evangélico também. Parabéns, Vitor, né, que é o jovem também, dia do jovem evangélico também. Parabéns a todos. E, né, falando em evangélico, sobre isso, nós noticiamos agora há pouco, né, o falecimento essa madrugada do irmão Laurindo Saquete, que foi um dos grandes apoiadores da Igreja Metodista e está sendo velado aqui na Capela Mortuária em Constantina. Logo mais às 16 horas, seu corpo vai ser trasladado até a Capela Metodista na linha
Canhada Funda, né, linha Santo Antônio, Novo Xingu, onde vai ser feito o culto de exéquias e logo depois o sepultamento. Avisamos assim também que hoje não haverá culto presencial na Igreja Metodista em Constantina, porque o povo de Constantina vai estar todo lá na Canhada, acompanhando o sepultamento do corpo do querido irmão Laurindo e dando uma força para essa família tão querida pela Igreja. O programa Coração Aquecido, programa da Igreja Metodista, agradece aos seguintes apoiadores culturais: Chapão da Praça, chapão, petisco, lanche, pizza com churrasco aos domingos. Fica na rua João Fusani, 555. Telefone para teleentrega 3363 1770. Tua teleentrega também pelo WhatsApp 996873032. Chapão da Praça fica junto à Praça Getúlio Vargas. Supermercado Econômico, lugar de pequenos preços e grandes amigos. Mercado de açougue, fruteira, higiene e limpeza e tudo que você precisa. Avenida Presidente Vargas 445, telefone 3363-1608, WhatsApp 549-9649-0781. Steamer Restore Car. Steamer Restore Car é a estofaria automotiva e trabalha também com restauração e com pequenos reparos de carros antigos conforme o padrão original. Fica na rua Padre Guilherme, 452. O telefone WhatsApp 999889822. Telejuva, teleentrega de gás 24 horas, botijão de 2 kg, 5 kg, 13 kg, 20 kg, 45 kg. Entrega direto no seu endereço. Você encontra na rua Travessa da Pátria, junto à oficina do Alemão, e chama pelo telefone 3363-1207, WhatsApp 98433-1608. Oficina do Alemão? Oficina do Alemão, 1081, conserto e manutenção de motores de jardinagem, motobombas e motosserras. Também é representante regional das marcas Branco e Búfalo. Trabalha também com revenda de máquinas e peças. Fica na rua Travessa da Pátria, telefone 3363-1440. O WhatsApp é 996079897. Farmácia Fener, Farmácia Fener, em frente à Unidade de Saúde de Novo Xingu, onde você encontra toda a linha de medicamentos, com descontos especiais para aposentados, remédios gratuitos da Farmácia Popular e desconto em cartões, cosmético e perfumaria. A Farmácia Fener proporciona a você, cliente amigo, saúde e bem-estar num só lugar. A saúde dos nossos clientes é o nosso objetivo. Chame pelo telefone WhatsApp 559-9922-4018. Também agradecemos os apoiadores particulares, a Carmelinda, a Ofélia, o irmão Paulo Vieira, lá de Santa Rosa. E você que é empresário particular, que queira colaborar com a continuação do ar do programa Coração Aquecido, entre em contato conosco por qual telefone, pastor? Telefone WhatsApp 549-99 899608, 99899608. Seja você também um apoiador cultural do programa Coração Aquecido. Mandando um abraço para o pastor, receba aí a profecia, irmão Paulo, para o irmão Paulo Vieira de Santa Rosa. Deus abençoe ele, que está enviando seus sentimentos à família Saquete, e a todos vocês que estão ligadinhos através das ondas abençoadas da rádio 104.9 FM e também pelo Facebook, pelo grupo Coração Aquecido, pelo grupo Família Metodista. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos falando hoje sobre a Reforma Protestante, que deu origem ao movimento evangélico. Na verdade, um movimento que já existia desde o tempo dos apóstolos, pastor. Eu não sei se a pastora concorda comigo. Sim. Né? Mas a Reforma Protestante do que estamos falando, do dia 31 de outubro, que se comemora no dia 31 de outubro, está comemorando 504 anos? 503 anos, 504 anos. Isso é a reforma que começou em Wittenberg, né? Como vocês viram nessa modinha de viola muito especial, até agradecendo a dica do irmão Leonei, que mandou essa dica de louvor, contando a história da Reforma Protestante. Como vocês viram na modinha de viola, então, assim, na verdade, o que é evangélico? Evangélico, como a própria modinha de viola fala, é
aquele que quer viver a sua religiosidade baseado nas doutrinas do Evangelho, e não em doutrina estranha, em costume estranho, mas nas doutrinas pregadas por Jesus e transmitido pelos apóstolos através da Bíblia. Então, esses eram os chamados os evangélicos até hoje. Nós vamos ver depois no próximo bloco quais são os 5 fundamentos básicos, se tu és ou não evangélico. Mas por hoje você precisa entender assim, que durante toda a história da igreja sempre houve pessoas que denunciaram, que reclamaram, que protestaram contra os desvios da religião. E essas pessoas eram chamadas, apelidadas maldosamente de protestantes, porque elas estavam protestando porque a religião estava se desviando da palavra de Deus, porque a religião estava se desviando das doutrinas do Evangelho. Pois bem, em 1517, esse grupo que era apelidado de protestantes tinha um padre católico chamado Martinho Lutero, que ele escreveu são 95 teses, ou seja, 95 ideias, mostrando o que precisava ser mudado para que a religião voltasse aos princípios do Evangelho. E ele foi perseguido por isso, os seus seguidores foram perseguidos, os outros que estavam propondo a mesma coisa foram perseguidos, mas continuaram, tanto é que existe até hoje. O movimento foi em 31 de outubro, isso aconteceu em 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, Alemanha, em que Lutero publicou suas 95 teses. E então, desde então, o movimento evangélico vem se fortalecendo, e o objetivo do movimento evangélico nada mais é do que fazer com que a religião volte aos princípios, a religião cristã volte aos princípios do Evangelho, volte às doutrinas originais pregadas pelos apóstolos, não costumes estranhos, tradições de homens e filosofias humanas, não, mas as doutrinas pregadas pelos discípulos de Jesus. Isso que é ser evangélico. Não importa qual seja a tua denominação, mas se esse é o teu desejo que a tua religião onde tu congrega siga fielmente as doutrinas de Jesus Cristo, narradas pelos seus apóstolos e registradas na Bíblia, muito bem, você é um evangélico, né? Isso é ser evangélico. Pastora Keila, mas sobre isso, a reforma... Uma das coisas, pastor, que Lutero protestou foi contra a venda de indulgências que a Igreja Católica fazia na época. Isso, os religiosos da época vendiam pedaços da cruz de Cristo, que nem era cruz original, amuletos mágicos, pedaço no céu. E hoje nós precisamos fazer uma reforma, nós precisamos continuar protestando. Nós protestamos contra a venda de bênçãos, venda de profecias, venda de amuletos ungidos. O que significa graça? Só olha a graça, nós vamos falar isso no próximo bloco, mas Deus já nos abençoou gratuitamente, Ele entregou o seu Filho na cruz. Nós não precisamos de amuletos ungidos, não precisamos colocar dinheiro num envelope, pegar um lenço ou uma rosa ungida para ser abençoado. Deus já nos abençoou, nós somos abençoados em Cristo nas regiões celestes, e protestamos sim contra todos os abusos da religião, contra todos os abusos em nome da fé. Existe sim falsos profetas, existe sim mercadores da fé, existe sim charlatões nas mais diferentes e diversas igrejas e religiões. E hoje nós precisamos, assim como no tempo lá de Lutero, lá de Wittenberg, em 1517, hoje nós também precisamos lutar e reformar a igreja novamente. A igreja do Brasil precisa ser reformada. Aliás, e essa reforma começa com você, meu irmão. Você se voltando para a Bíblia, para as Escrituras, ensinando a Bíblia para os teus filhos e não se vendendo para os mercadores da fé. Aliás, uma dos princípios dos reformados é igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, a gente precisa sempre se avaliar e ver se a gente está se distanciando ou não do Evangelho. E naquilo que a gente se distancia, a gente precisa voltar. A igreja reformada, ela está sempre em reforma. A igreja evangélica, ela está sempre se reavaliando para não permitir que se retroceda. E falando disso, sobre os cinco solas, né? As 5 solas
sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Escritura, soli Deo Glória. Tem uma música do João Carlos de Paiva Coelho que fala exatamente desse princípio, e eu vou pedir que o Vitor passe para vocês o hino da Reforma Protestante, 5 solas, com João Paiva Coelho. Som na caixa, Vitor. Pela Escritura Deus se revelou, só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. A fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Na glória eu darei, só a Deus todo louvor eu renderei, porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Para o seu louvor. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus toda a glória. O programa Coração Aquecido da Igreja Metodista apresenta os 5 fundamentos da fé protestante, e também o programa Coração Aquecido, programa da Igreja Metodista que aquece o seu coração nas tardes de domingo, agradece aos seguintes apoiadores: Chapão da Praça, Supermercado Econômico, Steamer Restal Car, Telejuva, Oficina do Alemão, Farmácia Fenner e Fenner. E também a família de Carmelinda, Ofélia, Paulo e a todos aqueles que têm contribuído conosco. Se você quiser manter esse programa no ar, entre em contato conosco pelo telefone 54999899608 e seja você também um apoiador cultural do programa Coração Aquecido, o programa da Igreja Metodista que aquece o seu coração nas tardes
de domingo. E nós estamos falando, e com muita tranquilidade estamos falando hoje, porque segundo a lei número 13.246, lei federal 13.246, válida em todo o Brasil, dia 31 de outubro é Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, e essa lei garante o direito à plena expressão de louvor ao Evangelho publicamente. Então, assim, dia 31 de outubro, né, é o calendário oficial do Brasil. No calendário não está Halloween, pastor? Não tem nada de Halloween no calendário nem oficial. Nem na lei. Não. Dia 31 de outubro é Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E nós estamos aqui, a Igreja Metodista, através do programa Coração Aquecido da Rádio Constantina, está proclamando os ideais do Evangelho. As 5 solas: sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Scriptura, solo Deo Gloria. E nós vamos ver um por um desses princípios, não é isso, pastora Keila? Deixa eu só ver se tem algum recadinho. Tem algum recadinho ali? Não. Hoje o pessoal, né, ali a Roseli Bus, né, eu mando um abração para a Roseli Bus, para o Paulo Vieira, que Deus esteja abençoando a sua vida. Mas vamos ver então esses princípios de acordo com a palavra de Deus, esses 5 princípios, começando então, né, desses 5 sola gratia, que quer dizer somente a graça. Pastora Keila, qual é um versículo bíblico? Gálatas, capítulo 2, versículo 16, se tu tem Bíblia em casa e quiser acompanhar. Gálatas 2, 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois obras da lei ninguém será justificado. Nós não somos salvos ou justificados pelo que fizemos, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Ninguém merece ser salvo, ninguém merece ser abençoado, ninguém merece ser perdoado, mas Deus gratuitamente oferece a justificação, o perdão, a salvação àqueles que creem gratuitamente. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer essa graça, não tem nada que a gente possa fazer para conquistar a graça, mas a gente aceita essa graça do Senhor Jesus, somente a graça, nada mais, não é pagando, não é fazendo outra coisa, mas simplesmente recebendo, sola gratia, somente a graça. Segundo a sola fide, somente a fé. Somente a fé. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É pela fé. A fé é muito mais do que acreditar, porque se fé fosse só acreditar, os demônios também estariam salvos. Mas a fé não é só acreditar. Os demônios acreditam em Deus. Mas a fé é mais do que acreditar. A fé é acreditar, confiar na palavra de Deus e obedecer. Por isso que está dizendo, o justo viverá pela fé. A gente não apenas crê, mas a gente vive de acordo com aquilo que a gente crê. Somente pela fé nós conhecemos a Deus. Somente pela fé nós tomamos posse dessa graça de Deus. Somente pela fé nós podemos andar na nossa vida como cristãos. Então, e a terceira sola, é solus Christus. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho para Deus. Né? O apóstolo Tiago vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho, não existe outro, não existe pessoa, não existe amuleto, apenas Jesus. Jesus é o centro da nossa fé. Um cristão, ele está fundamentado em Jesus Cristo. As Escrituras não citam nenhum outro nome, aliás, em Atos dos Apóstolos é bem claro o que o apóstolo Pedro diz: nenhum outro nome importa pelo qual sejamos salvos, apenas Jesus Cristo é o único. Somente Cristo é uma das 5 solas. E a quarta sola é sola Scriptura. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgueis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
João 5,39 também, João 17, pastor, eu lembro que vai dizer assim, que Jesus vai orar ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Então, assim, somente as Escrituras, nós precisamos ter um ponto de referência, e o ponto de referência não pode ser a opinião pessoal, o ponto de referência não pode ser uma tradição familiar, o ponto de referência não pode ser a opinião ou uma ordem ou uma tradição inventada por um líder ou uma filosofia. O nosso ponto de referência, a nossa lei para que a gente possa ser guiado pela fé, a nossa regra de fé e doutrina, a nossa doutrina é a Bíblia, nos seus 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Somente as Escrituras. Um verdadeiro cristão evangélico, ele tem como referência as Escrituras Sagradas, e não a opinião, não a tradição, mas as Escrituras Sagradas. E a quinta sola é soli Deo gloria. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Somente Deus é digno de honra e de glória. De louvor. A gente não canta, não louva para agradar pessoas, a gente canta, a gente louva, a gente faz culto para agradar a Deus. Não fazemos culto, nós, protestantes, não fazemos culto a anjos, a santos, aos orixás, porque nós entendemos que o único que merece ser cultuado é o Deus eterno, o Deus Pai. Isso, é o fundamento da fé evangélica. Né? Em Isaías está escrito também, Isaías 42:8, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com anjo, nem com santo, nem com orixá, nem com pessoa, nem com líder. Tem gente muitas vezes... Nem com pastor, nem com ministro de louvor, nem com cantor, não. Glória somente a Deus, é Deus que precisa ser glorificado. Isso quer dizer isso. Então, o que é ser evangélico? Ser evangélico não é simplesmente fazer parte de uma denominação evangélica. Ser evangélico é aquele que vive esses 5 princípios. Crê somente na graça de Deus. Não é nada que eu faço, mas é Deus que me dá. Somente a graça, somente pela fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente glória a Deus. Esses são os 5 princípios do Evangelho que foram defendidos pelos protestantes do século XVI, mas que permanecem até hoje nas igrejas evangélicas. Pastora Keila, estamos encerrando, agradecendo aos nossos apoiadores culturais. Até vou pedir, falando de evangélico, pedir para o Vitor colocar no fundo um dos hinos evangélicos mais conhecidos. Um hino da Reforma Protestante. Um dos hinos da Reforma Protestante, que é Castelo Forte. E eu quero avisar a todas as pessoas de Constantina, hoje não haverá culto presencial na Igreja Metodista, porque nós estaremos lá na Canhada Funda, na linha Santo Antônio, em Novo Xingu, para o sepultamento do irmão Laurindo, que é um membro da Igreja Metodista. Pastora Keila, pode orar pelos ouvintes, pedindo também pelos evangélicos, ore, pastora Keila, pelas igrejas evangélicas aqui da nossa região. Bondoso Deus e Pai, te louvamos pela Reforma Protestante, te louvamos por ter levantado homens como Lutero, Zwingli, te louvamos por ter levantado homens como Wesley. E agora, nessa geração, ó Pai, nessa geração, levante homens e mulheres valentes que vão, ó Deus, buscar a Tua glória. Pedimos a Tua interferência divina em todas as igrejas e denominações. Repreenda na nossa nação, ó Deus, qualquer corrupção religiosa. E levanta-nos para pregar a verdade com fé e com ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. O programa Coração Aquecido da Igreja Metodista volta domingo que vem, se assim o Senhor permitir. Um bom domingo e até lá. Obrigado, irmão Vitor. Obrigado, ouvintes. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.